Sabem, não importa a batalha que a gente enfrente, existe uma promessa que funciona como um verdadeiro escudo espiritual. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo em Isaías 54, versículo 17, para entender a força inquebrável que existe ali. Acho que todo mundo conhece essa sensação, né? Aquele momento em que o desafio parece gigante, o medo aparece, e a gente se pergunta: será que tem como se defender disso? É essa pergunta bem humana que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, olha, ela vem com uma força impressionante. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso não é só uma frase bonita, é um decreto divino que atravessa o tempo. Mas vamos combinar o que exatamente quer dizer arma forjada. Vamos investigar isso. Ok, então, para a gente entender bem, o versículo fala de duas ameaças principais: a arma e a língua. São coisas bem diferentes, certo? Ataques planejados e ataques com palavras. E o interessante é que a promessa cobre as duas coisas. Olha só, a palavra-chave aqui é forjada. Isso é super importante, porque não está falando de um problema qualquer, um acidente. Forjada significa que foi algo planejado, calculado, feito de propósito para machucar. Pensa na imagem de um ferreiro na forja, batendo no metal quente para criar uma arma. É essa a ideia de intenção. E hoje em dia, essas armas vêm de tudo que é jeito, né? Não é só uma arma física. Às vezes é uma palavra que destrói, um julgamento que ninguém pediu, um ataque direto à nossa fé, ou até aquela dor emocional que parece que vai roubar toda a nossa esperança. Mas a promessa é clara. No fim das contas, nada disso vai ter sucesso. E a promessa não para por aí. Ela vai mais fundo. Depois de falar das armas, o texto mira no poder das palavras. Sabe, aquela parte que fala sobre toda língua que se levantar em juízo. Isso é um alvo direto nas acusações, na fofoca, na calúnia, tudo que tenta nos condenar. E o que isso revela é algo muito poderoso. A proteção de Deus não é só para o nosso corpo, para a nossa segurança física. É também para a nossa reputação, nosso nome. A promessa nos dá uma espécie de autoridade espiritual para dizer: essa palavra de injustiça não tem poder sobre mim. Certo, mas por que essa promessa é tão garantida? Qual é a origem dela? Para a gente sentir o peso real dessa declaração, a gente precisa olhar o contexto. Porque veja bem, essa não é uma frase solta no meio da Bíblia. Ela está amarrada a algo muito, muito maior. Pensa comigo, a promessa está lá em Isaías 54. O que vem exatamente antes? Isaías 53. Isso não é por acaso. O capítulo 53 é aquele que descreve todo o sofrimento do servo, o preço altíssimo pago pela redenção. E aí, logo em seguida, o capítulo 54 começa a listar as bênçãos que vêm por causa desse sacrifício. É uma coisa ligada na outra, causa e consequência. E, gente, entender isso muda tudo. Significa que essa proteção não é um talvez, não é sorte. É um resultado garantido. É como se a gente ouvisse: olha, o preço já foi pago, por isso, essa proteção agora é um direito. De repente, o versículo deixa de ser um ditado bonito e vira uma aliança, um pacto fundamental. E aí a gente chega na parte final do versículo, que talvez seja a mais crucial de todas. Porque é ela que responde à pergunta: tá, mas para quem vale essa promessa? E a resposta está numa única palavra: herança. A palavra herança aqui é fundamental. Pensa bem, herança não é sorteio, não é loteria. Herança é um direito de família, algo que é passado de pai para filho, é uma posse garantida para quem faz parte da família, para quem tem esse relacionamento, os servos do Senhor. E essa comparação deixa tudo muito claro. A fonte dessa proteção não é o nosso mérito, o nosso esforço. Não depende se a gente é forte ou fraco. O versículo fecha com chave de ouro dizendo: a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, é um presente. Vem da graça dele, depende da perfeição dele e não da nossa. Beleza, então a gente já entendeu o significado, a origem e para quem é a promessa, mas e na prática? Como é que a gente vive isso no dia a dia, bem na hora que a coisa aperta, quando as armas aparecem? Olha, podemos pensar em 5 passos bem práticos. Primeiro, e muito importante, declarar a palavra. Falar essa verdade em voz alta, principalmente na dificuldade. Segundo, não entrar na pilha do ódio, não revidar na mesma moeda, confiar que a justiça não vem da nossa mão. Terceiro, pedir discernimento em oração, para a gente saber identificar de onde vêm os ataques. Quarto, continuar fiel no caminho, porque a herança dos servos, lembra?
E o quinto, que é poderosíssimo, agradecer. Agradecer pela vitória antes mesmo dela chegar. E o mais legal é que essa promessa não é um ponto fora da curva. Ela ecoa pela Bíblia inteira. A gente vê isso no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado. A gente vê em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma mensagem consistente, reforçada em vários lugares. Mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que não quer calar. Se a promessa é essa, por que a gente ainda passa por tanta luta? Por que às vezes parece que a arma está prosperando sim? É uma dúvida super válida e que precisa de uma resposta honesta. E a chave para entender isso é a seguinte: a promessa nunca foi de uma vida sem lutas. As armas vão ser forjadas contra nós. As línguas vão se levantar. A grande questão é que a promessa não é de ausência de batalha, é de garantia de vitória. A garantia é sobre o resultado final. Não é sobre evitar a tempestade, mas sobre atravessá-la em segurança. Então vamos ler de novo a promessa completa, sentindo todo o peso dela. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. É uma promessa que cobre tudo: proteção, autoridade e justiça. No final, a grande pergunta não é se a promessa é forte o suficiente. A pergunta é se a gente vai tomar posse dela como a nossa herança.